Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje a gente vai estar falando sobre máquina laser, mais especificamente sobre a exaustão dos gases e da fumaça de uma máquina laser. Eu recentemente recebi uma pergunta muito bacana e muito pertinente, poucas pessoas falam sobre isso, né? Tem pouco conteúdo aqui no Brasil falando sobre a parte de filtro de fumaça, tá? Mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Aqui eu vou estar falando sobre máquina laser, mas entenda que todas as máquinas que produzem algum tipo de fumaça ou poeira, né? Essa substância, essa poeira ou essa fumaça, ela é tóxica para a nossa saúde, tá? Existem vários estudos que falam que pó de madeira, pó de MDF, vários tipos de pó, né? Pó de carvão, a fumaça, né? Fuligem de diversos tipos, ela é tóxica para a nossa saúde e muitas delas são comprovadamente cancerígenas, tá? Eu não vou estar falando aqui se MDF é ou não cancerígeno, né? Porque existem controvérsias sobre esses estudos, mas qualquer tipo de fumaça que a gente inale, ela vai fazer mal para nossa saúde, principalmente quando a gente está falando de máquina de laser, tá? Seja máquina laser CO2, né, como é o caso dessa daqui, ou seja aquelas máquinas de diodo que eu apresentei recentemente no canal, que não tem nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas eu vou deixar uma foto para vocês verem, tá? Ambas as máquinas, né, CO2 ou diodo, elas trabalham, né, fazendo o corte, o serviço, né, de corte ou gravação através da queima do material. E proveniente, né, dessa queima do material tem fuligem e fumaça, né? Fuligem é como se fosse uma poeirinha, né? E a fumaça é aquela fumaça mais densa, tá? Tanto um quanto o outro, né? Que a gente na verdade vê uma coisa só, vê uma fumaça, né? Tanto um quanto o outro são prejudiciais à nossa saúde. Todo processo de queima, né? Seja de gravação ou de corte, ele vai gerar, né, substâncias que são tóxicas junto com o monóxido de carbono e isso faz mal para a nossa saúde. Então a gente tem que evitar respirar esse tipo de substâncias, né? O que a maioria das pessoas que trabalham com esse tipo de máquina faz? A pessoa pega o duto que sai de trás da máquina, tá? Ó, tem um duto que sai de trás da máquina e esse duto a pessoa vem e coloca direto aqui para fora. O que a pessoa está fazendo? Ela está tirando toda a fumaça que está aqui dentro da máquina, desse ambiente e jogando para a área externa. Só que qual que é o problema disso, tá? Do lado de fora da sua casa, da sua residência, da sua empresa, vai ter fumaça, tá? E a fumaça proveniente do corte do MDF, ela é uma fumaça extremamente fedida. MDF, plástico, tem vários materiais que tem uma fumaça que é muito fedida e muito prejudicial à saúde, né? Assim como toda fumaça, e isso vai incomodar seus vizinhos, seus familiares, seus amigos, e vai fazer mal para a sua própria saúde, né? Se o ambiente que você tiver do lado de fora não for um ambiente tão refrigerado assim, né? Não passar uma corrente de ar. Então aquela fumaça ela vai ficar ali meio que no ambiente, você vai acabar se incomodando bastante com esse cheiro e com a fumaça também. E faz mal para a saúde, né? Incomoda os outros, faz mal para a saúde dos outros e prejudica o meio ambiente, tá? Quando as pessoas fazem esse tipo de coisa, tá? Pega direto do duto da máquina e joga para fora, isso poucas pessoas sabem, tá? Mas isso é crime, tá? Isso é um crime ambiental. Você não pode jogar essa fumaça que sai do corte diretamente para o ambiente, tá? Você está poluindo o ambiente. Existem filtros apropriados para filtrar essa fumaça, né? E fazer com que ela perca o odor característico, né? Seja de cortando amadeirados, né? MDF, madeira, compensado, ou até mesmo alguns tipos de polímero, né? Como acrílico e outros materiais, né? Todo material tem um cheiro muito forte e também ele gera bastante fumaça, tá? Esse tipo de filtro, eu não vou mostrar o filtro nesse vídeo, tá? Porque o foco do canal é máquina router, tá? Mas eu vou estar falando um pouco sobre esses filtros. Esses filtros a gente ou compra pronto ou a gente fabrica, tá? Existem vários projetos na internet de fabricação, né? Poucas pessoas falam sobre o que tem dentro, né? As mídias de filtragem, né? Aqui eu vou estar comentando rapidamente, mas não vou estar abrindo ele, tá? Quando eu for fazer a manutenção nele, trocar as mídias, eu vou fazer um vídeo mostrando detalhadamente como que é a parte de dentro, tá? Mas então a gente pode comprar esse filtro pronto, né? Ou a gente pode fabricar. Quando a gente fabrica, ele vai ser um pouco mais barato, só que a gente tem o trabalho de fazer ele, né? Quando a gente está trabalhando com máquinas de diodo, a máquina de diodo ela não é carenada, ela não tem essa tampa aqui, né? Que fecha, né? Aqui essa máquina está fazendo fumaça aqui dentro, a gente fecha a tampa, a fumaça fica aqui dentro e ela sai pelo exaustor. Quando a gente está trabalhando com aquelas máquinas de bancada, né, aquelas máquinas de diodo, a gente tem que fazer um enclausuramento, né? A gente tem que pôr uma proteção nela, como se fosse fazer uma caixa mesmo em volta dela, e aí coloca um duto, né, para puxar a fumaça, né, para fora. Né? Para fora não, o correto é puxar para dentro do filtro. Ou para fora, se você quiser ser um cara clandestino, né? Mas essas máquinas laser de CO2 ela já vem carenada, então facilita muito esse processo de você redirecionar, né, os gases que saem da máquina, tá? Então, qual que é o correto? Você utilizar um filtro de fumaça, tá? Então, sai da máquina ali, ó, vou mostrar para vocês, ó, sai o duto, esse duto aqui, tá? Ele vem e entra nessa parte, que é a abertura
que é a entrada, na verdade, ó, a entrada do filtro. Aqui no meio tem uma divisão, tá? Aqui no meio, né? Não estava mostrando. E aqui é a saída, tá? Então a fumaça entra suja e fedida por aqui e ela sai sem odor, né? Ela sai sem odor e ela sai bem pouquinha fumaça, tá? A grande maioria dos filtros que são vendidos comercialmente, eles têm uma eficiência de 97,7%, tá? Esse filtro, como eu fiz em casa, ele pode ser um pouco mais potente ou um pouco menos potente, né? Mas pela coloração da fumaça e pelo odor, a gente sabe que ele é bem eficiente. Existem várias formas de a gente estar fazendo esse filtro. Vou estar falando, só não vou estar abrindo, tá? Mas o que tira o odor, né, da fumaça é carvão ativado, tá? Carvão ativado granulado mesmo, não é carvão... Tem gente que coloca manta, né? Eu não tenho nenhum pedacinho de manta aqui para mostrar para vocês, mas existe uma manta de carvão ativado. Essa manta, ela não retira muito odor, tá? Eu não consigo ver diferença nenhuma com manta ou sem manta. O que funciona para tirar odor é o carvão ativado granulado, tá? Você compra por quilo, ele não é tão caro, tá? Isso faz tirar o odor, tá? O que faz tirar a quantidade de fumaça são filtros mecânicos mesmo, né? Lunge PET, aqueles filtros automotivos. A gente pode utilizar diversos tipos de manta, né? Tipo, por exemplo, tecido de roupa, qualquer tipo de tecido, qualquer tipo de filtro, qualquer coisa que você colocar que impeça a passagem de fuligem, né? Ela vai filtrar e quanto mais coisa você colocar, menos fumaça vai sair, tá? Só que sair um pouco de fumaça é quase que inevitável, tá? É bem difícil você conseguir deixar um filtro bem eficiente sem sair muita fumaça. Porque quanto mais mídias, né? Aqui, tudo que a gente coloca no filtro, ele vira uma mídia filtrante, tá? Tanto a mídia de odor, né, que é o carvão ativado, quanto as mídias de retirar a fumaça, né? Mídias de filtragem mecânica. Se bem que o carvão também filtra através de uma estrutura mecânica, né? Mas quando a gente coloca, quanto mais coisas a gente colocar, né, mais componentes a gente colocar no filtro, mais forte tem que ser a exaustão, né? Porque o ar ele tem que passar por todos os filtros e reter as partículas, né? Então, quanto mais etapas o nosso filtro tiver, mais eficiente ele vai ficar, só que ele vai ficar mais caro também ao longo do tempo, tá? Por quê? As mídias filtrantes, né, elas retiram esse material, né, e absorvem esse material. Depois a gente tem que trocar as mídias, né? Então, toda vez que a gente tira uma mídia e coloca outra, a gente tem um custo. Tá? E quanto mais mídias você tiver, mais custoso vai ficar o seu filtro, né? A manutenção ou o próprio reparo do filtro, né? Para que ele continue funcionando adequadamente, tá? Mas a gente tem que levar em consideração. Por quê? Essa fumaça ela faz mal para a saúde, tá? A nossa vida é uma só, a gente tem que prestar muita atenção com relação a isso, não negligenciar esse tipo de problema, né, que essas máquinas têm, esse tipo de inconveniente, né, que máquina laser tem, de um modo geral. Assim como máquina Halter, né, ela faz barulho e ela também faz poeira, a gente tem que dar um jeito de se livrar disso e proteger a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares, a nossa própria saúde, a saúde dos nossos vizinhos e também estar em acordo, né, com a legislação brasileira, né, que por mais que às vezes seja rígida em muitas coisas, tá? Tem muitas coisas que a gente tem que seguir para o bem-estar comunitário, bem-estar do nosso país, tá? E tudo mais, do nosso meio ambiente como um todo, né? Então, a gente pode estar colocando, né? A gente tem que estar utilizando esse tipo de filtro, tá? Esse eu tô falando esse que eu fiz, mas existem vários filtros que são vendidos comercialmente. Esses filtros que são vendidos comercialmente, eles são bem caros, tá? Eu vou falar uma média de valor que você vai pagar por volta de 4 a 5 mil reais em um filtro como esse. Tá? Um filtro que tem as mesmas coisas que esse daqui tem, que eu vou mostrar para vocês um vídeo mais para frente, tá? Mas para resumir, tá? Eu não gastei nem 2 mil reais nesse filtro, tá? Se eu não me engano, eu devo ter gastado por volta de 800 reais para fazer esse filtro. Eu comprei muitas coisas em promoção, né? Esse motor, que na verdade é o exaustor principal, é uma das peças mais caras, tá? Mas é uma das peças mais caras, né? Mas geralmente máquina de CO2 ela já tem exaustor embutido, então às vezes você não precisa comprar, né? Então vai depender muito do seu processo produtivo. Se você trabalha bastante, você vai ter que trocar mais vezes o filtro. Se você trabalha menos, você vai ter que trocar menos vezes o filtro. Por exemplo, quando eu pego muito trabalho para fazer, eu troco as mídias de 2 em 2 dias, para vocês terem ideia, tá? Não é todas as mídias, tá? Parte das mídias eu tenho que trocar de 2 em 2 dias, né? Que é a parte de filtragem mais bruta, né? Que é a parte do Perlon, né? Que é tipo a
a manta PET, né? Então eu tenho que trocar frequentemente porque ela acaba saturando, né? Então ela vai ficando bem amarela, a ponto de não deixar a fumaça passar. E aí o filtro ele perde eficiência, né? Aí a gente vê que fica concentrado um monte de fumaça lá dentro e não sai nada de fumaça para a área externa, né? Se bem que sai pouquíssima fumaça, se a gente tiver, por exemplo, a favor da luz, a gente não vê fumaça nenhuma, a gente tem que colocar um fundo preto, né, pra gente ver o tanto de fumaça que sai depois de passar por todo o sistema de filtragem, tá? Por mais que esse filtro ele tenha uma eficiência muito alta, tá? A gente não pode colocar essa mangueira para dentro do ambiente, tá? Porque por mais que seja, por exemplo, 97,7% de eficiência, existe esses 2%, que ele não vai filtrar de fumaça, né? De resíduos que são tóxicos, que são prejudiciais à nossa saúde. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não coloque para dentro. Se você tem um lugar que você não consegue fazer exaustão para a área externa, não trabalhe com uma máquina desse tipo, tá? Se bem que qualquer janelinha você consegue jogar para fora, não vai ter fumaça visível e também não vai ter cheiro. Então, qualquer janela vai servir, mas não coloque de maneira nenhuma para dentro, tá? Eu vi um caso, né, de uma pessoa que tinha uma máquina laser dentro de um shopping, tá? A grande maioria das lojas não tem janela, tá? Você tem que ver se tem um sistema de exaustão apropriado para isso, mas não dá para você deixar esse duto virado para dentro ou simplesmente deixar sem esse duto, né? Deixar esse buraco aberto para a fumaça voltar para a sua área de trabalho, tá? Porque por mais que seja pouco, vai fazer mal à sua saúde, tá? E como eu já disse, a prioridade de qualquer negócio é que você, né, tenha uma vida sossegada, uma vida confortável e uma vida saudável. Não faz sentido nenhum a gente ganhar dinheiro no curto prazo e a longo prazo ter problemas de saúde, ter algum tipo de consequência por algo que a gente fez ou algo que a gente negligenciou, tá? Então preste muita atenção com isso. Quando a gente está falando de filtragem, tá? Muitas pessoas também não usam filtro, por quê? É caro para você fazer, né? Você vai gastar, sei lá, R$1.000, R$2.000 para você fazer e também, com o passar do tempo, você vai ter que trocar tudo que tem ali dentro, né? Você vai ter que fazer manutenção, por exemplo, no exaustor, você vai ter que trocar todas as mídias, você vai ter que trocar carvão vez ou outra, né? Quando estiver saturado, você vai ter que fazer manutenção em tudo. Então, tem um custo, né? Quanto mais você trabalha, mais caro vai ficar a manutenção nesse filtro. E a gente tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Se sua margem é muito pequena, e você fala assim, se eu colocar aí, sei lá, R$1 a mais por hora a máquina por conta dos filtros que eu tenho que trocar, se você colocar esse R$1 a mais e já não compensar para você esse tipo de negócio de máquina laser, repense se o negócio de máquina laser é para você, tá? A sua margem ela tem que ser suficiente para arcar com todos os custos que a máquina laser tem, tá? É um custo extremamente baixo, tá? Comparado a tubo laser, custo de energia, eu acho que é desprezível, né, o valor que a gente gasta com filtro, mas a gente tem que colocar esse valor na ponta do lápis, tá? Querendo ou não, é um custo, a gente tem que colocar no nosso custo total para precificar o produto da forma correta, beleza? Bom, galera, espero que esse vídeo tenha feito sentido. Eu tenho certeza que vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas que têm problema, né, com esse tipo de questão, né? Às vezes o vizinho reclama, às vezes você fica incomodado com a fumaça, às vezes você não gosta do cheiro. Você tem que ter essas medidas de precaução e de segurança, né, para a sua saúde, para a saúde das pessoas que estão ao seu redor, né, para a sua vizinhança, para o meio ambiente e para você estar em conformidade com a legislação da sua cidade ou do seu município, tá? Uma outra coisa também bacana de comentar, que eu vou agora caguetar muita gente, é que se você tem um vizinho que tem uma máquina que ficou com um cheiro forte, você pode denunciar isso porque isso aqui é crime, tá? Então qualquer empresa que você veja, né, de máquina laser, geralmente eles não trabalham com filtro. Você pode perceber que quando você passa em frente a uma empresa de máquina de corte laser, geralmente eles têm um cano, geralmente de PVC para fora, que sai bastante fumaça, e em volta do cano é tudo preto, tá? Isso significa que não tem filtro nenhum ali, tá? Isso é crime, tá? Você não pode fazer isso. Se o seu vizinho, se uma empresa do seu lado faz esse tipo de coisa e te incomoda, tá? Você pode denunciar ele para os órgãos responsáveis e ele com certeza será punido por conta disso, tá? Vídeos mais pra frente eu vou mostrar detalhadamente como que eu montei esse filtro, né? As etapas de filtragem certinha. Espero que tenha feito sentido. É isso, a gente se vê na próxima. Até mais.